Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é sábio. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é poderoso. Quem se impõe tem força de vontade. Quem é autossuficiente é rico. Quem não perde o seu lugar é estável. Quem mesmo na morte não perece, esse vive. Fala galera, tranquilidade? Vocês sabiam que o livro Tao Te Ching está entre os livros mais traduzidos do mundo? Além de sua influência no taoísmo, este livro representa a mais alta expressão da sabedoria chinesa. Este livro tem influenciado por mais de 2.600 anos reis, políticos, filósofos e líderes. Quer saber mais? Vamos te contar um pouco sobre ele. Na primeira parte explicaremos os conceitos fundamentais e na segunda parte como foram aplicados na prática. Vamos começar pelas traduções mais comuns das palavras que compõem o nome da obra. Tao significa caminho, sentido, infinito ou essência. Te significa vida e Ching significa livro, escrita, manuscrito. Assim, encontramos por aí traduções como o livro do caminho da virtude, o livro que revela Deus, entre outros. Mas quem foi Lao Tse? Nascido com o nome de Liar no sul da China por volta de 604 anos antes de Cristo, ficou conhecido como Lao Tse, que significa velho mestre. Sua vida foi rodeada de lendas. Destacou-se por sua inteligência, se tornando o guardião dos arquivos do Tribunal Imperial. Como guardião, teve acesso ao estudo de documentos e história, se tornando cada vez mais sábio e com uma visão mais profunda da natureza humana. Viveu num período conturbado e, após estar desiludido com as pessoas de sua terra, partiu aos 80 anos, montando em um boi para o leste em busca de uma vida de reclusão. Ao chegar na fronteira, o guarda exigiu que Lao Tse deixasse algo por escrito do seu conhecimento para as pessoas. Daí surgiu o livro Tao Te Ching, contrariando a vontade inicial de não deixar nada escrito. Mas por que ele não desejava deixar nada escrito? Veremos no decorrer do vídeo que suas ideias não deveriam criar um dogma formal ou código rígido de comportamento, mas que fosse uma filosofia para o modo natural de vida, baseado nos princípios de harmonia, respeito e bondade. Através da simplicidade, o indivíduo conseguiria alcançar sua verdade e liberdade, não ficando limitado pelo ensinamento dos antigos mestres. Assim, suas ideias foram deixadas através de 81 versos. Mesmo que você não entenda à primeira vista tudo o que será abordado, não se desespere. Este livro tem uma linguagem complexa, e isso requer repetidas leituras, já que as ideias não são colocadas de forma explícita. Vamos tentar te explicar de uma maneira simples. O aprofundamento ficará a gosto de quem se interessar saber mais. Queremos destacar 3 conceitos importantes que aparecem no decorrer do livro: o conceito de não ação, de vazio e o Tao. Vamos explicar cada um deles. O conceito de não ação não é o mesmo que inatividade e passividade, ou ficar sem agir. Pelo contrário, devemos sempre tomar as atitudes que são necessárias. Porém, este conceito nos leva a aprender a agir com temperamento e moderação, evitando os excessos. Deve-se agir de maneira eficiente, conservando nossa energia. Podemos observar que a natureza funciona através do mesmo preceito. Um raio possui suas ramificações para encontrar o caminho com menor resistência, e quando ele é encontrado, por ali somente irá fluir toda a carga elétrica. As bolhas de sabão, os planetas e astros tenderão sempre pelo formato esférico, quanto maior eles forem, pois é o padrão mais estável e demanda menos energia. A água segue por caminhos tortuosos, para apenas fluir com menor resistência. Estes são alguns exemplos para ficar mais claro. O conceito de vazio refere-se à capacidade de ser útil e, ao mesmo tempo, ser maleável para adaptar-se às novas situações que nos cercam e criar o que é necessário. Um pote só pode ser útil e servir ao seu propósito se estiver vazio para ser preenchido. Uma janela só será útil e servirá ao seu propósito se permitir a passagem do ar e da luz. Assim, é necessário que nos tornemos vazios, eliminando o ego, deixando a mente permanecer quieta e imóvel. Só nesse estado pode-se compreender o funcionamento do Tao e o comportamento da natureza, como todas as coisas surgem da fonte e completam seu movimento de retorno. Através do princípio da não-ação, a vida pode fluir e prosperar. Esse princípio rege o comportamento da natureza, e conforme mais o homem se aproxima desse comportamento e torna-se vazio, mais sábio ou santo ele se torna. Não vamos nos apegar a essas palavras,
pois ela é utilizada em diversos trechos e pode carregar erros de tradução. Esse desenvolvimento chega em seu nível máximo, o Tao. Podemos abordá-lo como a origem do mundo, assim como a vida é a origem do homem. É não nomeável e não físico, mas dá origem a todas as coisas. Para concluir e não ficar muito longo, a palavra Tao aparece inúmeras vezes ao longo do livro e podemos desdobrá-la em cada contexto. Uma pequena classificação pode ser feita para ajudar. Então a palavra Tao, metafisicamente, é o modo como as coisas existem e acontecem. Psicologicamente, é o modo da natureza humana, a estrutura dinâmica do ser. Eticamente, é o modo que os seres devem conduzir a si mesmos com os outros. Espiritualmente, indica uma orientação para métodos de procura pela verdade, o caminho para o desenvolvimento interno. Para não ficar muito extenso, terminaremos por aqui esses conceitos principais. Na segunda parte, iremos contextualizar esses conceitos nos diversos aspectos da vida prática e explicar também o processo de funcionamento do Tao através da bipolaridade, representada pelo Yin e Yang. Assim, você entenderá melhor o símbolo do Taiji e também será apresentado aos versos do livro. Se você chegou até aqui, muito obrigado.